Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo falaremos um pouco sobre o Império Bizantino, que foi um dos mais importantes da Idade Média e uma continuação do Império Romano. No começo havia apenas Bizâncio, uma cidade modesta, envolta em brumas, erguida séculos antes por colonos gregos. Pequena, mas valiosa, repousava à beira do Bósforo, o estreito que, como uma artéria pulsante, ligava o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, Oriente a Ocidente. Seus portos fervilhavam com o vai e vem de comerciantes e mercadores que carregavam especiarias, sedas e histórias de terras distantes. E foi então, no início do século IV, que o destino de Bizâncio seria para sempre mudado, com a chegada de um imperador que transformaria o cenário. Constantino o Grande, um homem com sonhos monumentais e ambições divinas, enxergou em Bizâncio mais do que uma cidade. Ele via um lugar de recomeço, de poder, de aliança entre o divino e o terreno. A Roma antiga, com suas ruas e templos, parecia afogada em corrupção e instabilidade. Constantino precisava de uma nova Roma, uma cidade imortal, invencível, onde o coração do império poderia pulsar livremente. Assim, em 330 do Soult, ele lançou a pedra fundamental de Constantinopla, uma cidade que não apenas levaria seu nome, mas que também herdaria seu desejo de grandeza. Sob as ordens de Constantino, Constantinopla começou a se transformar. Palácios luxuosos ergueram-se do solo, templos suntuosos foram consagrados e muros fortificados, verdadeiras muralhas de pedra, circundaram a cidade como um escudo protetor. Com o cristianismo como nova fé oficial, templos pagãos foram substituídos por igrejas imponentes e símbolos religiosos passaram a adornar cada esquina. Constantinopla não era apenas uma cidade, era uma visão, uma promessa de um império renascido, onde Deus e o imperador reinariam juntos. Disse que Constantino até mesmo envolveu a cidade em sua capa, abençoando-a como faria com um filho amado. À medida que Constantinopla crescia, o brilho das suas muralhas de pedra branca refletia o poder e a segurança que o novo império prometia. Imagine a sensação. Ao passar por seus portões, viajantes e mercadores eram recebidos com um esplendor nunca antes visto, com avenidas que pareciam brilhar à luz do sol. As grandes estátuas de mármore representavam figuras poderosas e mitológicas, e de cada praça e esquina ecoavam histórias de conquistas passadas e do renascimento do império. No entanto, a expansão da nova capital também gerou tensões. Os templos e palácios de Constantinopla abrigavam tanto fiéis fervorosos quanto aqueles que não estavam prontos para abandonar o culto aos antigos deuses. Por trás de cada muralha erguia-se a sombra de um império dividido entre a tradição e a fé cristã, em uma luta silenciosa pelo futuro da cidade. Justiniano era um imperador como poucos. Nascido de origem modesta e crescido nas províncias, ele ascendeu ao trono com um olhar afiado e uma mente fervilhante de ideias. Sua visão? Reconstruir o Império Romano na plenitude de sua glória. No ano de 527, quando assumiu o trono, não havia uma sombra de dúvida. O destino do Império Bizantino seria moldado pelas mãos desse homem obstinado, que via a história como uma tela inacabada e o poder como uma tinta para retrabalhá-la. Ao lado de Justiniano, no entanto, havia uma força igualmente poderosa e incomum. Teodora, sua esposa e imperatriz. Teodora era muito mais do que uma companheira. De uma origem que escandalizava os nobres e a corte, ela ascendera através das camadas sociais com uma inteligência afiada e uma tenacidade feroz. Dizem que seu olhar era capaz de fulminar o mais feroz dos generais, e sua palavra, uma lâmina que nenhum adversário ousava desafiar. Teodora e Justiniano formavam um par inquebrável, governando com punhos de ferro e vozes cheias de carisma e autoridade, onde a paixão e a política entrelaçavam-se em um equilíbrio de poder e lealdade. Justiniano sabia que, para conquistar o respeito das futuras gerações, precisava deixar um legado. Ele encomendou a criação do Corpus Juris Civilis, uma coleção de leis que unificaria o império sob uma só voz legal e firme. Esse código não era apenas uma ferramenta de controle, era uma declaração de ordem e civilidade, uma promessa de que o império governaria com justiça. Era uma obra colossal que consolidava séculos de leis decidindo o que o império iria aceitar e o que jamais toleraria. Ao longo dos séculos, essa obra ecoaria como um alicerce jurídico que inspiraria desde os reinos medievais até as nações modernas. Mas Justiniano queria que seu legado fosse visível, palpável. Ele desejava algo que pudesse ser admirado e venerado.
Em sua mente, havia uma construção que seria um tributo ao poder divino e à força de seu império, a Hagia Sophia. Ele ordenou a construção de uma catedral como nenhuma outra, com cúpulas que pareciam flutuar como o céu, colunas monumentais e mosaicos resplandecentes. A Hagia Sophia nasceu como um símbolo do esplendor e da devoção bizantina. Dizem que ao adentrar o santuário pela primeira vez, Justiniano exclamou: "Salomão, eu te superei." Uma declaração que em si já ressoava com a certeza de sua própria imortalidade. Mas enquanto Justiniano sonhava com a eternidade, as ruas de Constantinopla tornavam-se um campo minado de conflitos e ameaças. A corrupção entre nobres e generais corroía o império de dentro para fora, enquanto forças externas ameaçavam suas fronteiras. Após a morte de Justiniano, o Império Bizantino encontrava-se numa encruzilhada perigosa. As glórias construídas sob o peso de seus sonhos e obras grandiosas começavam a ser devoradas por ameaças que se aproximavam dos quatro cantos do império. O século Suedes trouxe consigo uma onda de invasões e a ascensão de uma nova força implacável e inesperada, o Islã. Como uma tempestade que varre tudo em seu caminho, os exércitos muçulmanos emergiram das areias do deserto e avançaram rapidamente sobre os territórios orientais do império, subjugando cidades e conquistando corações com sua fé ardente e espírito guerreiro. A pressão exercida por esses novos invasores foi intensa e devastadora. Bizâncio perdeu vastas regiões, incluindo as províncias prósperas do Egito e da Síria, lugares que eram verdadeiros pilares econômicos e espirituais para o império. Era como se cada pedaço arrancado do mapa do império deixasse uma ferida aberta e sangrenta. Constantinopla, a joia imperial, olhava assombrada para o horizonte, ciente de que seu próprio território sagrado poderia ser o próximo alvo. Em tempos tão sômbrios, a cidade parecia uma fortaleza de fé e determinação, cercada pelo caos e pela desolação. Mas ainda que cercados por uma maré de inimigos, os bizantinos não se renderam. Suas muralhas, erguendo-se firmemente, protegiam não apenas o corpo da cidade, mas também sua alma. Com uma obstinação quase sobre-humana, resistiram a cerco após cerco, com o apoio de inovações como o fogo grego, uma arma misteriosa que dizem parecia uma chama que devorava tudo o que tocava, até mesmo as águas do mar. Era um segredo guardado a 7 chaves, uma última linha de defesa que dava ao império uma vantagem quase sobrenatural sobre seus adversários. E com essa arma, Constantinopla se defendia de forma tão feroz que os invasores começaram a se questionar se algum poder mortal poderia realmente dominar aquela cidade. Mas as ameaças não se restringiam apenas ao campo de batalha. Dentro das muralhas, outra guerra estava sendo travada, uma guerra de fé. Surgia uma nova disputa que dividiria profundamente a alma bizantina, a iconoclastia. Esse movimento, uma espécie de onda fervorosa que varreu o império, pregava a destruição de imagens sagradas. Aqueles que defendiam o uso das imagens, ou ícones, eram chamados de iconófilos e acreditavam que essas representações eram portais divinos, janelas para o sagrado. Por outro lado, os iconoclastas viam os ícones como objetos de idolatria, uma afronta direta aos preceitos religiosos. O império encontrava-se assim fragmentado entre as facções. De um lado, os iconoclastas clamavam pelo fim das imagens, lutando contra o que consideravam um perigo espiritual. Do outro, os iconófilos defendiam fervorosamente sua tradição, considerando as imagens símbolos essenciais de sua fé. A ascensão da dinastia macedônica no século IX trouxe ao Império Bizantino um período de revitalização tão grandioso que muitos o chamariam de Renascimento Bizantino. Esses imperadores eram habilidosos e ambiciosos, firmes no propósito de restaurar a força militar e cultural do império e devolver-lhe o prestígio perdido. O mais famoso deles, Basílio Kuns, ficou conhecido como matador de búlgaros. Uma alcunha que soava como uma lenda nas bocas dos soldados e um terror para seus inimigos. Determinado e implacável, Basílio Guns conduziu campanhas épicas contra o reino da Bulgária que duraram décadas, esculpindo seu nome nas memórias do império com uma ferocidade singular. Seu reinado prolongado e disciplinado marcou o ponto alto do poder militar bizantino, enquanto os exércitos imperiais esmagavam rebeliões e garantiam fronteiras, estendendo o domínio sobre vastas regiões dos Balcãs e reforçando a presença no Mediterrâneo Oriental. No entanto, não foi apenas na guerra que o império brilhou sob a dinastia macedônica. Constantinopla florescia como um centro incomparável de conhecimento, arte e religião.
A cidade, com suas bibliotecas repletas de manuscritos antigos, tornou-se o berço de um renascimento intelectual que se espalharia por todas as camadas da sociedade. Sábios e estudiosos reuniam-se para estudar filosofia, medicina e ciências, inspirados pelas tradições gregas e romanas, enquanto poetas e artistas buscavam formas de eternizar o esplendor bizantino em palavras e imagens. Era como se o próprio espírito de Atenas e Roma tivesse sido invocado entre as muralhas de Constantinopla, criando uma atmosfera onde a cultura bizantina se entrelaçava com a herança clássica. E em meio a esse florescimento, surgiram ícones e mosaicos esplêndidos que, com cores ricas e detalhes delicados, decoravam igrejas, palácios e mosteiros. As figuras sacras pareciam ganhar vida sob a luz dos círios, seus olhos fixos em um mundo além do material. As igrejas bizantinas eram um espetáculo de simetria e beleza, onde santos e anjos pareciam pairar acima dos fiéis como protetores silenciosos, e onde a fé e a arte se encontravam numa harmonia quase etérea. Mas, ao mesmo tempo, o império tornava-se um palco de rivalidades que cresciam como sombras nas paredes douradas dos palácios. As famílias nobres disputavam entre si pelo poder, criando alianças e divisões que se infiltravam na corte e enfraqueciam a autoridade central. Os palácios, ainda que resplandecentes, tornaram-se redutos de intrigas, onde traições e conspirações ocorriam nas sombras. O século Guns trouxe ao Império Bizantino um desafio que abalaria suas fundações espirituais e políticas: o Grande Cisma de 1054, uma divisão que, como uma fissura crescente em uma estátua de mármore, marcaria o rompimento entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana. O Império estava agora diante de uma linha que dividia não apenas doutrinas, mas também alianças e destinos. O conflito, que fervilhava há tempos, era como uma corrente oculta que finalmente vinha à tona, revelando as diferenças intransponíveis entre o Oriente e o Ocidente. As tensões religiosas eram profundas e repletas de símbolos. Para os bizantinos, a doutrina e as práticas da Igreja Ortodoxa eram a expressão genuína da fé, algo que refletia a essência do Império Bizantino e sua herança espiritual. No entanto, os líderes ocidentais, particularmente o Papa em Roma, possuíam suas próprias convicções e exigiam uma unidade que, para eles, significava submissão ao primado papal. Do lado oriental, essa ideia era vista como uma afronta, uma tentativa de desfigurar a identidade bizantina e subjugar o poder do patriarca de Constantinopla. A tensão, como uma corda prestes a romper, finalmente cedeu. A ruptura foi selada em um ato de excomunhão mútua entre o patriarca Miguel Cerulário de Constantinopla e o enviado papal, Humberto de Silva Candida. Esse ato, que a princípio pode ter parecido apenas mais uma disputa entre líderes religiosos, logo se tornou uma ferida aberta, difícil de cicatrizar. O cisma do Oriente significava que o Império não apenas perderia a unidade com a Igreja Romana, mas também colocaria Bizâncio numa posição vulnerável diante dos interesses do Ocidente. E assim, o Império passou a navegar sozinho, movido por sua própria fé, mas cercado pela hostilidade ocidental e pelas sombras de uma separação dolorosa. Essa divisão espiritual, contudo, era apenas uma entre as várias ameaças que pairavam sobre Bizâncio. Com o passar dos anos, a fragilidade do Império Bizantino tornou-se um convite para aqueles que ansiavam por poder e riqueza. E foi então, no século III, que o vento traiçoeiro da Quarta Cruzada soprou em direção a Constantinopla. O que começou como uma expedição religiosa transformou-se numa invasão devastadora, movida pela ambição e pela ganância dos cruzados ocidentais. Em 1204, em vez de marcharem contra os muçulmanos, como era o plano original, os cruzados se voltaram contra Constantinopla, atraídos por suas riquezas e fascinados pelo brilho de seus tesouros. Quando atravessaram as muralhas, suas intenções ficaram claras: o saque, a pilhagem, o domínio. Era como se uma fera indomável houvesse sido solta no coração do Império. O saque de Constantinopla foi um espetáculo de destruição sem precedentes. Igrejas, palácios e monumentos, tudo foi devastado. O esplendor que por tanto tempo havia sido o orgulho do Império foi reduzido a destroços, e os tesouros acumulados ao longo de séculos foram saqueados, dispersos como cinzas ao vento. Os relatos descrevem um cenário aterrador: relíquias sagradas profanadas, ícones quebrados e mosaicos destruídos. Os cruzados, que deveriam ser defensores da cristandade, deixaram uma marca profunda e amarga no coração de Bizâncio.
Para os bizantinos, a cruzada não foi apenas uma invasão, mas uma traição dos irmãos cristãos do Ocidente, um rompimento definitivo e irreversível. Após o saque, o império foi desmembrado e a cidade, outrora uma joia entre o Oriente e o Ocidente, passou a ser governada como uma colônia ocidental. Os cruzados fundaram o Império Latino de Constantinopla, uma entidade estrangeira que simbolizava a opressão e o domínio dos ocidentais sobre os bizantinos. Os nobres bizantinos, que haviam escapado ao massacre, refugiaram-se nas províncias, fundando os pequenos estados de Niceia, Trebisonda e Épiro, pequenos reinos que, mesmo distantes, ainda carregavam a esperança de um dia retomar Constantinopla. No entanto, os sonhos de reconquista jamais morreram, e as faíscas de resistência cresciam nas sombras, mesmo que o poder dos cruzados parecesse incontestável. O Império Bizantino, ainda que fragmentado e sob domínio do Império Latino, alimentava um espírito de resistência que não podia ser apagado tão facilmente. Em 1261, esse espírito encontrou seu momento de glória quando Miguel Zdroto Paleólogo, um líder ousado e estrategista, liderou as forças bizantinas em uma surpreendente reconquista de Constantinopla. Quando os soldados de Miguel avançaram sob a capa da noite e cruzaram as muralhas, a cidade parecia despertar de um longo pesadelo. Os poucos guardas latinos foram surpreendidos, e logo, sem grande resistência, a bandeira bizantina voltou a tremular sobre Constantinopla. O império havia renascido, ao menos por enquanto. No entanto, o ressurgimento bizantino estava longe de significar o retorno à antiga glória. A cidade, devastada pela ocupação latina, estava em ruínas, igrejas saqueadas, palácios destruídos, bairros inteiros abandonados. O que antes era um centro vibrante agora lutava para sobreviver, com suas riquezas esvaziadas e sua população reduzida. Os esforços de Miguel Vutueito para restaurar Constantinopla foram incessantes, mas o império que ele herdou era uma sombra do que fora. Ele buscou alianças, fortaleceu as defesas e tentou revitalizar a economia, mas sabia que estava lutando contra o tempo e contra as pressões de um mundo cada vez mais hostil. Além das dificuldades internas, novas ameaças surgiam ao redor. O avanço do Império Otomano no Oriente se aproximava de maneira implacável, com um exército disciplinado e uma determinação que parecia inabalável. Os otomanos, liderados por sultões ambiciosos e estrategistas experientes, começaram a conquistar território após território, fechando o cerco sobre Constantinopla. No século XII, o Império Bizantino estava reduzido a pouco mais do que a cidade de Constantinopla e algumas poucas possessões ao redor. Era um império em ruínas, mas ainda envolto em um orgulho ancestral e na fé de seu povo. Porém, o cerco final estava se formando, e o inimigo era implacável. O sultão otomano Mehmed Seguz, um jovem governante ambicioso e destemido, que tinha um objetivo claro: tomar Constantinopla e fazer dela o coração de seu império. Em 1453, Mehmed Seguz mobilizou um exército que parecia interminável, formado por dezenas de milhares de soldados, engenheiros e estrategistas. Ele trouxe com ele uma poderosa arma de guerra, o canhão de Orban, um monstro de metal capaz de disparar projéteis massivos contra as muralhas de Constantinopla. O som dos disparos que ecoava pelas colinas e se misturava com os gritos de guerra era como o bater de um coração metálico que parecia anunciar o fim de uma era. Dentro da cidade, o último imperador bizantino, Constantino de Gum Paleólogo, preparava-se para a batalha final. Ele sabia que estava em desvantagem, mas, ainda assim, recusou-se a abandonar seu povo ou a negociar sua rendição. O cerco foi intenso e implacável. Durante semanas, as muralhas de Constantinopla resistiram a cada investida, como se estivessem impregnadas com a força de gerações de bizantinos que haviam defendido a cidade antes. No entanto, a pressão otomana era avassaladora. Os soldados de Mehmed lançavam-se contra as muralhas dia e noite, e os canhões não cessavam. Os defensores lutavam com coragem, mas a cidade estava exausta e os recursos minguavam rapidamente. As lendas dizem que, na noite anterior à queda, Constantino Fubunzi percorreu as ruas de Constantinopla, despedindo-se de seus cidadãos e orando nas igrejas vazias, como se sentisse o peso do destino que se aproximava. Finalmente, na madrugada de 29 de maio de 1453, os otomanos abriram uma brecha nas muralhas. Em uma última e desesperada resistência, Constantino Kums liderou suas tropas até o fim, lutando nas ruas e becos da cidade que ele jurara proteger.
Quando os otomanos enfim tomaram Constantinopla, Mehmed Goz entrou na cidade e caminhou até a grande Águia Sofia, onde declarou que ela seria uma mesquita, simbolizando a transição da cidade para uma nova era. A queda de Constantinopla marcou o fim do Império Bizantino. Mas as ideias e a cultura bizantinas continuaram a reverberar pelo mundo, influenciando o Ocidente e o Oriente. Um eco que persistiria como um murmúrio nas paredes das igrejas, nas bibliotecas e nos corações daqueles que guardaram a memória de Bizâncio.